Primeiro, saudar essa iniciativa e esse espaço da gente poder estar colocando as nossas demandas e a realidade mesmo do povo trabalhador, e aqui, no caso, especificamente, do povo do campo, né? E dizer que a gente saudar também toda essa luta que o senador tem feito em defesa da Previdência, uma luta incansável, e parabenizar também por todo o trabalho na CPI da Previdência, que se todos os senadores, de fato, lessem e olhassem os dados e o resultado, o relatório dessa CPI, essa proposta de reforma não passaria nessa casa, né? Tudo bem, tudo bem. E aí eu queria falar um pouco sobre a questão dos trabalhadores rurais, dos segurados especiais, das seguradas especiais, que foi um tema muito tratado no Congresso, né, no Congresso, tanto que nós tivemos todo um processo de incidência e de diálogo com os parlamentares, com os deputados, onde todos se diziam muito sensibilizados pela causa dos rurais, que os rurais sairiam fora, que os rurais estão fora da reforma da Previdência. Inclusive, após a aprovação do texto que está aqui no Senado, tem se dito que nós, trabalhadores e trabalhadoras rurais, estamos fora da reforma da Previdência. A boca não é boca pequena, é boca grande mesmo. Exatamente. E aí eu queria começar falando que isso não é verdade, que isso não é real. Nós, trabalhadores e trabalhadoras rurais, seremos extremamente impactados com essa reforma da Previdência, com esse texto que está aqui no Senado, da forma como ele está colocado. Então, o que tem se dito é falso e é enganoso, e busca principalmente desmobilizar a classe trabalhadora do campo, desmobilizar uma das categorias que mais se mobilizou contra essa reforma da Previdência. Iniciando dizendo que o primeiro tema, a nossa reforma da Previdência para o campo, iniciou com a MP 871. Essa MP, que já foi aprovada e que já está em vigor, ela é como processo de preparação dessa reforma da Previdência para o campo. Ela, uma das questões principais dessa MP que já está em vigor é que ela dificulta enormemente o acesso dos trabalhadores rurais aos benefícios. Ela dificulta a comprovação da profissão, que hoje nós, segurados especiais, nos aposentamos pela comprovação da profissão de trabalhadores e trabalhadoras rurais por 15 anos. E essa MP, ela dificulta enormemente essa comprovação. Isso já por si desconstrói ou desconstitui a condição de segurados especiais, além de atacar diretamente aos sindicatos dos trabalhadores rurais, que é instrumento de organização e instrumento que garantiza e que tem a possibilidade da gente comprovar a profissão através da carta sindical. Então, eliminou esse instrumento e coloca somente agora o Cadastro Nacional dos Segurados Especiais, o chamado CNIS, que está colocado, onde todos os trabalhadores rurais terão que se inscrever nesse cadastro, e que nós nem sequer sabemos quem vai fazer esse cadastro. Tem se colocado que as prefeituras ou os INSS irão fazer esse cadastro dos trabalhadores rurais, mas a gente sabe que as prefeituras não têm estrutura para isso. Então, muitos trabalhadores rurais nem sequer vão conseguir estar dentro desse cadastro, onde será a única forma de comprovação da profissão. Então, muitos trabalhadores já estão excluídos do sistema de Seguridade Social, da Previdência, com a MP. Então, esse é um elemento fundamental. E outro elemento também importante é que o CNIS, esse cadastro, ele tem um caráter contributivo. Ele não tem só um caráter de comprovação da profissão. Nele, o trabalhador rural, a trabalhadora rural, vai ter que comprovar a contribuição que ele realiza a partir da comercialização da sua produção. Mas o Estado brasileiro e a maioria dos Estados federativos do Brasil não tem nem sequer um instrumento de comprovação da contribuição sobre a nossa comercialização, porque hoje o trabalhador, a trabalhadora rural, a gente tem a forma da nossa contribuição através da cobrança do imposto sobre a produção que é comercializada, num valor hoje de 2,1%.
mas a comprovação desse 2,1% se dá através da emissão de notas fiscais, ou que em alguns estados onde existe um instrumento chamado bloco de notas do produtor rural, a gente realiza essa comprovação e tem a emissão das notas, mas apenas 7 estados da federação têm esse bloco. Todos os outros estados não têm e não há nenhuma previsão de que esses estados enfrentem esse problema e façam essa construção. 20 estados não têm. Não tem esse instrumento. Um instrumento que garante a comprovação da profissão e que garante, por ende, a garantia do acesso aos benefícios da Seguridade Social. Então, como esse processo, somente da MP e do CNIS, desse processo que está já em andamento, já é altamente excludente dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. Ainda assim, é importante dizer que o trabalho dos trabalhadores, além da necessidade de entender a Seguridade Social no campo, dos assegurados especiais, como uma condição diferenciada, por isso que nós vimos aqui no vídeo, e outras tantas formas de trabalho no campo que são extremamente diferenciadas de outras categorias, pela condição de que o trabalhador e a trabalhadora rural, ele não é um empregado que ele vai receber um salário no final do mês, ou que ele vai ter férias, ou que ele vai ter final de semana. Não, o trabalho no campo ele é intermitente, ele é permanente, ele é consecutivo. Nós temos que investir sobre a nossa propriedade, sobre a nossa área de produção, para poder, daí, tentar tirar o nosso sustento, a nossa vida. E nem sempre aquilo que a gente produz, a gente consegue colher. Nem sempre aquilo que o trabalhador investe, faz o investimento, depois ele vai ter um retorno financeiro de renda para a sobrevivência, porque não temos a garantia disso, né? Então, como é que a gente vai garantir uma comprovação de renda, de comercialização e de cobrança de imposto sobre essa comercialização, né? Então, é entender isso, mas entender também que, além de nós dizermos que o Estado deve garantir a nossa instrumentos que garantam a comprovação da nossa contribuição, mas também não é só isso, porque o trabalhador e a trabalhadora rural cumpre um papel fundamental para a sociedade brasileira e que, independentemente se tivesse a comprovação da contribuição, a Seguridade Social no campo não é uma questão de assistência, mas é uma questão de reconhecimento daqueles que produzem o alimento que chega à mesa dos brasileiros e das brasileiras, né? A gente sabe que o trabalhador e a trabalhadora rural, que a produção de alimentos que chega aqui para as nossas mesas, que nós almoçamos, que nós tomamos café todos os dias, é o trabalhador e a trabalhadora rural, é o camponês e a camponesa, porque o grande produtor do campo brasileiro não produz alimentos, né? Produz commodities para exportação e tem, por isso, a benesse de não ter que pagar nenhum imposto para a exportação de seus produtos. Mas nós sim pagamos sobre aquilo que nós comercializamos. Então, por que não cobrar daqueles que podem exportam bilhões por ano e não precisam pagar imposto sobre a sua exportação? Por que não cobrar destes e destes garantir uma divisão mais equitativa e mais redistributiva da renda e que assegure recursos... e que assegure os recursos para a Previdência e a Seguridade Social dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo. Um outro elemento também, para além desta MP, que é como processo preparatório da reforma dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais no campo, a PEC 06, ela também abre brecha e tem elementos, não especificamente no item dos trabalhadores rurais, dos segurados especiais, mas ela tem, em meio a todo o seu texto, diversos itens que colocam também em risco a questão das segurados especiais como um direito. Porque ela abre a brecha para que o tempo da contribuição, em outros itens, mas para que o tempo da contribuição não seja mais... Primeiro, não seja mais de 15 anos, como é hoje, o tempo de comprovação, mas seja de 20 anos para os homens. Então, disse que se manteve os 15 anos, mas não, para os homens passa a ser de 20 anos de comprovação. E em alguns dos seus itens, de alguns dos seus artigos, também diz que é comprovação da contribuição e não comprovação da profissão. Então, ela abre brechas para que, se nós não conseguirmos comprovar a contribuição, mesmo comprovando a profissão, não teremos acesso
acesso aos benefícios. Então, aos nossos direitos. Então, isso são temas muito importantes que é preciso estar atento de que essa PEC é tão maldosa que, por mais que nos pareça que algumas coisas foram modificadas, em outros itens ela termina nos afetando diretamente sobre os nossos direitos, né? Então, diz explicitamente que essa comprovação do tempo mínimo de contribuição será via o cadastro do CNIS. Então, abre e deixa claramente essa relação da MP com a PEC no sentido de que nós teremos que comprovar a contribuição e esse tempo de contribuição aumentará. Então, na verdade, essa proposta que está aqui no Senado, ela acaba, sim, com a condição de segurados especiais e milhões de trabalhadoras do campo serão excluídos do direito à aposentadoria e demais benefícios. Isso, me permita que eu diga, é muito importante, porque eles vendem a imagem que o trabalhador rural está no céu, maravilha. Só se já morreu, né? Os que morreram pode ser que sim. Então é importante o destaque que você dá. Se pegar todo o sistema, a partir da SMP, eu participei, inclusive, daquele debate lá, porque eu era membro daquela comissão. E com a reforma da Previdência, o termo que você usou, milhões de trabalhadores rurais serão também prejudicados. A palavra volta, você está bem dentro do seu tempo ainda, pode tocar. Ok. Um outro item também da PEC que nos preocupa, e aí especificamente como mulheres trabalhadoras, é o tema das pensões, né? Sabemos que no campo, pela própria condição de trabalho, que a gente viu a quantidade de acidentes de trabalho e pessoas que morrem no trabalho, porque são um trabalho que oferece, às vezes, muitos riscos, né? Profissão de risco por mexer com instrumentos, com maquinário, enfim, que acaba tendo um número alto também de acidentes e de mortes. Muitas mulheres terminam ficando viúvas no campo e aí essas mulheres não terão direito a um benefício de um salário mínimo de pensão, né? Terão uma pensão de 50% mais um para cada dependente até 80%. Como uma mulher vai viver numa propriedade rural, ter que trabalhar, cuidar dos filhos e não tem sequer uma segurança mínima através de uma pensão, né? E também, além disso, mesmo quando um homem ou uma mulher se aposenta, se ele tiver um viúvo ou uma viúva, essa pensão também vai ser apenas de 60% do salário mínimo, o que também é uma grande injustiça. 99% dos benefícios... Hoje a Constituição proíbe que qualquer benefício não pode ser menor que o salário mínimo. Eu só estou dando destaque na tua fala, que eu achei importantíssima. E pela PEC, número 6, você terá um benefício correspondente, muitas vezes, à metade do salário mínimo. E aí destacar que no campo, para os segurados especiais, 99% dos benefícios são de um salário mínimo. Não é privilégio, né? Não são grandes valores, são um salário mínimo, somando quando uma pensão e uma aposentadoria, 2 salários mínimos, que são questões, como diz a palavra em si, mínimas de sobrevivência e de dignidade humana. Então, nesse sentido, e trazendo essa reflexão e essas preocupações enquanto trabalhadores e trabalhadoras rurais, a gente entende que essa reforma, em seu conjunto, é uma reforma extremamente elitista, que vai afetar enormemente os trabalhadores, os mais pobres. É uma previdência que irá masculinizar o sistema previdenciário, porque as mulheres serão extremamente também excluídas com o aumento do tempo de contribuição, com outros itens, não só no campo, mas também na cidade, porque a gente sabe... Por exemplo, um dado de que para uma mulher, em um ano de vida, ela tem, em média, 9 meses de contribuição. Então, uma mulher, para ter a mesma quantidade de tempo de contribuição de um homem, ela tem que trabalhar em tempos de vida 10 anos a mais. Então, igualar isso, desconsiderar isso, é uma injustiça e vai excluir muitas mulheres, e a maioria das mulheres se aposentam por idade e não por tempo de contribuição, porque quando chegam na idade mínima não tem ainda o tempo de contribuição suficiente, né? Então, a gente entende que essa reforma da Previdência ela não acabará com privilégios, mas ela transformará o direito público em privilégio de poucos. Muito poucos e muito poucas poderão
ter direito, e esses poucos são aqueles que nem sequer estão incluídos nessa reforma da Previdência, são categorias como os militares e outras que nem sequer estão incluídos nessa categoria e que serão privilegiados e que seguirão sendo privilegiados, e a grande maioria de nós será excluída do direito, de ter um direito mínimo à Seguridade Social, à proteção social no final da vida. Então, é nesse sentido que nós instamos e temos dialogado aqui no Senado, de que o Senado deve assumir o seu papel de discutir com profundidade, com conteúdo essa proposta. Não pode ser simplesmente o que veio aqui, temos pressa, precisamos passar, precisamos aprovar. O Senado é uma instituição do Legislativo que faz parte e tem esse papel e deve cumprir esse papel. Não se pode eximir desse papel de fato, estudar, debater, e se precisar modificar, e se precisar voltar para o Congresso, tem que ser feito, porque o que está sendo feito é mexido na vida das pessoas. E o Senado representa... O Senado representa, está aqui em nome do povo brasileiro e não pode simplesmente carimbar e fingir que nada está acontecendo. Então, é nesse sentido que nós, principalmente do Movimento de Mulheres Camponesas, temos atuado desde o Congresso Nacional, com a Brigada Loiva, na incidência permanente com todos os parlamentares, e agora também aqui no Senado, fazendo visitas, diálogos, audiências com todos os senadores para dialogar sobre essa situação, para sensibilizar e para colocar que o Senado deve discutir isso, mas também não só aqui em Brasília, no Senado, mas também nos estados, dialogando no sentido também de mostrar para a sociedade o que é que essa reforma vai afetar para cada um e para cada uma de nós, e dialogar também com os senadores no sentido de que nós precisamos tomar o tempo necessário para a discussão, para o diálogo e fazer as mudanças necessárias nessa reforma que é tão danosa, tão cruel para as mulheres, para os trabalhadores do campo e para o povo trabalhador desse país, que não merece passar por essa situação, não merece, que faz a riqueza desse país e não merece não ter nem sequer o mínimo dos direitos garantidos. Então, é isso. Dizer que eu acho que nós temos a necessidade de partir de uma frase até bastante famosa e conhecida, partir do pessimismo das ideias e sair do pessimismo das ideias e partir para o otimismo das ações. Eu acho que nós temos uma necessidade de construir, ainda que tivemos que essa reforma seja tão cruel e que ela está aqui nessa casa, e todo o processo que nós tivemos de luta e resistência no Congresso, ela vem para cá ainda muito ruim. Nós tivemos algumas, como temos dito, reduções de danos, algumas questões importantes foram retiradas. Para as mulheres rurais, o aumento manteve a idade de 55 anos, porque havia o objetivo de igualar a idade também, além das outras maldades, também ampliar os 5 anos. A capitalização, que era o cerne da proposta do Guedes, a capitalização. Então, algumas coisas foram possíveis, não foi como o governo desejava, e acho que é preciso reconhecer isso. Isso foi possível a partir da resistência dos parlamentares aqui dentro, mas também da luta e da pressão lá fora, e organizada, do povo lutando e se organizando. Então, acho que é importante reconhecer isso, mas ainda há muitas coisas que precisam ser modificadas e precisam ser lutadas contra. Então, nós temos realizado, inclusive, os tribunais populares das mulheres contra a reforma da Previdência, que inclusive temos documentos, sentenças, que temos chamado especialistas para discutir esse tema, e temos realizado isso em vários locais, também as audiências nas câmaras de vereadores, porque a gente entende que, com certeza, os pequenos municípios e médios municípios desse país serão extremamente afetados com essa reforma da Previdência, que a Previdência a gente entende como a maior política de distribuição de renda desse país. Então, acabar com ela vai ampliar extremamente a desigualdade tão grande já nesse país, e que também é uma das únicas políticas, ou a única política, que reconhece a diferença das mulheres no mundo do trabalho, não só na inserção no trabalho ou menores salários, mas inclusive reconhece a dupla jornada de trabalho das mulheres, e que essa diferenciação, essa desigualdade no mundo do trabalho das mulheres não acabou, mas quer-se acabar com a única política que reconhece isso, Então, nós seguimos, como nós dizemos, o Movimento de Mulheres Camponesas, através da Brigada Loiva, nas nossas ações de resistência, nós seguimos em luta e resistência em defesa da nossa Previdência. Cumprimentos, Regiane Seiberti, que falou pelo Movimento das Mulheres Camponesas, MC,
E quero, mais uma vez, reafirmar a importância do teu depoimento, porque eles vendem a imagem para os trabalhadores rurais que eles estão, como é que chama, no mundo das maravilhas, né? Que não terão problema nenhum. E você detalhou aí, com muita competência, o grande prejuízo que terão. Meus parabéns.